E ontem, logo após a partida, a frase "Fora Paulo Souza" era o assunto mais comentado da internet. Será esse o fim da linha para Paulo Souza no Flamengo? Fala, meus camaradas e minhas camaradas, eu não vou nem perguntar se tá beleza, mas eu tô chegando com tudo na manhã deste domingão, um domingão aí que o torcedor rubro-negro acordou com uma ressaca moral absurda pela partida que o time fez ontem, mas eu chego, é claro, direto do aeroporto. Já estou viajando para Lima para poder fazer a cobertura do Flamengo no primeiro jogo da Libertadores e eu chego com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo para você. Fim da linha para o técnico Paulo Souza, diretoria do Flamengo pressionada a demitir o treinador. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre a situação dos jogadores que não quiseram ontem falar com a imprensa. Vou trazer a programação do Flamengo lá em Lima para disputar o primeiro jogo da Libertadores e vou deixar vocês por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, queria pedir a você, humildemente, você que não é inscrito no canal, botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, o teu like ajuda demais o nosso crescimento. Eu sei que é chato pedir o like quando o Flamengo perde, mas é para ajudar o canal, para que cada vez a nossa reclamação chegue nos dirigentes, para que cada vez as nossas reclamações cheguem nos diretores do Flamengo, que eles entendam que nós também estamos insatisfeitos. Então deixa o like aí, acione o sino, vai ajudar bastante o nosso trabalho, vai ajudar bastante o nosso crescimento. Bom, eu já começo o vídeo fazendo uma pergunta a você, torcedor rubro-negro. Como é que você avalia o trabalho do técnico Paulo Souza? Você é a favor ou você é contra a permanência de Paulo Souza no Flamengo? Na sua opinião, Paulo Souza deve ou não ser demitido? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando sempre que o seu comentário, a sua opinião, ela é muito importante para nós. Vou começar o vídeo aqui já falando sobre isso, porque não entra na minha cabeça o fato do Flamengo perder o jogo, do Flamengo perder o campeonato e nenhum jogador ir lá falar com a imprensa. Foi protocolo do Campeonato Carioca que passasse nessa fase final ter zona mista. E nenhum jogador, Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Davi Luiz, Felipe Luiz, Hugo, nenhum jogador foi lá falar com a imprensa. A assessoria de imprensa do Flamengo veio e falou, vocês estão liberados, jogador nenhum vai falar. O que aconteceu? Ninguém soube explicar o que aconteceu. Eu ouvi dizer que jogadores se recusaram a falar. Jogadores se recusaram a ir lá falar com a imprensa. O que é mais uma falta de respeito. Por que é mais uma falta de respeito? Porque o torcedor quer ouvir do jogador o que está acontecendo. O torcedor quer saber do jogador o que está acontecendo. E aí eles simplesmente falam, não, a gente não vai falar e acabou. Uma falta de respeito o que fizeram ontem, além do resultado dentro do campo, que deixou muitos torcedores tristes. O que mais dói no torcedor rubro-negro, independente do time jogar mal, independente do Flamengo perder, o que mais dói, o que mais doeu em mim ontem como torcedor, é ver o Fluminense vibrando a cada bola cortada. Flamengo atacava, o Fluminense vinha, cortava a bola para lateral. E o jogador do Fluminense vibrava a cada bola cortada. Parecia que o Fluminense estava jogando uma final de Copa do Mundo e o Flamengo estava jogando mais um jogo do Campeonato Carioca. Isso é o que mais me chateia. E uma outra coisa, não podemos ficar sentados em 2019. Diretoria, comissão técnica e jogadores. Não podemos ficar sentados em 2019. Enquanto a gente ficar sentado em 2019, a gente não vai ganhar nada. O Flamengo não pode se acostumar em perder títulos. O Flamengo não pode se acostumar em chegar na final e ser vice. O Flamengo foi vice da Libertadores, foi vice do Brasileiro, foi vice da Supercopa e agora foi vice do Campeonato Carioca. 4 vices em menos de 5 meses. Então é muito preocupante essa situação. Tem que ter aí uma mudança urgente dentro do Flamengo. Então, só estou passando para vocês aqui o que está acontecendo. Bom, então o Flamengo ontem, não, na minha opinião, não jogou bem, tirando aí o Arrascaeta, que fez uma boa partida, e o João Gomes, que jogou demais o moleque. O Hugo até pegou um pênalti, fez o papel dele ali no gol. No gol que o Flamengo sofreu, o Hugo não teve culpa, mas no modo geral, a gente vê um time com linhas muito espaçadas. A gente vê um time
com ataque lá na frente, a defesa lá atrás e o meio ali, que é um Deus nos acuda danado. Quando o time tem a linha espaçada, 3 toques de bola, o adversário consegue sair na cara do gol. O adversário consegue ter mais vantagens nas bolas, conseguem triangular mais fácil, conseguem correr mais do que os nossos jogadores. E isso é um problema para o Paulo Souza resolver. É claro, tem muita coisa errada. Tem dirigente que precisa cobrar jogador, tem jogador que precisa acordar, tudo isso a gente sabe. Tudo isso a gente sabe, que está faltando raça por parte de alguns jogadores, que está faltando vontade por parte de alguns jogadores, mas a gente também sabe que o Paulo Souza precisa montar melhor esse time, precisa parar com esse negócio de 3 zagueiros, precisa parar com esse negócio de 2 alas, de um monte de atacante, de um meio campo que não é muito organizado. Tem que parar com isso, urgentemente. Para quê? Para que o Flamengo seja um time compacto, e para que o Flamengo consiga ter resultados positivos, que é isso que o torcedor rubro-negro quer. Falando do que está acontecendo, a torcida do Flamengo nesse momento está fazendo uma pressão na diretoria pela demissão do técnico Paulo Souza. Como eu disse no começo do vídeo, ontem, após a partida, o assunto mais comentado na internet era fora Paulo Souza. Era o assunto mais comentado da internet, a torcida pedindo a demissão do treinador. Conversei com pessoas do futebol que falaram que ele, a princípio, está mantido no cargo. Mas não é só o Marcos Braz que decide isso. Isso passa principalmente pelo presidente Rodolfo Landim. Tem aquele conselhinho do futebol. A política no Flamengo, ela é muito grande. E eu acredito que hoje, domingo, a diretoria do Flamengo vai se reunir, vai ter uma reunião antes de embarcar para Lima para resolver essa questão do técnico Paulo Souza. Ontem, após a partida, o Marcos Braz deu uma entrevista. Inclusive, essa entrevista está postada lá no nosso canal secundário Redação Ninho. Ele falou por 11 minutos e nessa entrevista ele falou que o técnico Paulo Souza estava mantido no cargo, mas não tem nada definido. Se você vê na hora da entrevista, ele dá até uma segurada. Quando é perguntado, ele está mantido no cargo? Ele não foi seguro e falou, está mantido. Ele falou, a gente confia no trabalho do Paulo. Não. Por quê? Não depende só do Marcos Braz. Depende principalmente do presidente Rodolfo Landim. Depende do Landim para definir se o Paulo Souza fica ou se ele sai. A situação é basicamente essa. O clima não é bom entre o treinador e os jogadores, entre os jogadores e o treinador. Isso já foi externado pelo treinador e já foi externado também pelos jogadores. Então, isso a diretoria precisa resolver urgentemente. Inclusive, deixa eu agradecer aqui ao David Sharp, do canal Antenados na Jogada, que cedeu para nós o vídeo dessa entrevista do Marcos Braz, ele falando sobre o Paulo Souza, ele avaliando o trabalho do Paulo Souza. Tá tudo lá no nosso canal Redação Ninho, vale muito a pena você ir lá assistir, tá? O Marcos Braz falando sobre o trabalho do Paulo Souza. O Marcos Braz disse que ele continua, mas é como eu disse, não passa só pelo Marcos Braz, passa pelo presidente Rodolfo Landim e passa por muita gente dentro do futebol do Flamengo. E aí que eu digo, a declaração do Paulo Souza ontem, ela é muito preocupante. Eu fiquei muito preocupado com a declaração do Paulo Souza. Abre aspas para o que o Paulo Souza falou. Queremos ser cada vez mais consistentes. O resultado dá mais convicção. Tirando esse último jogo, fomos bem. Pelo amor de Deus, Paulo Souza. Você falar que você foi bem no Campeonato Carioca é brincadeira. O Flamengo ganhou do Vasco suando. O Flamengo empatou com o Resende durante o Campeonato Carioca. Fomos bem, criamos oportunidade de concretizar. Hoje, o nosso adversário foi superior, foi melhor no geral. Fomos uma equipe, e no geral, fomos uma equipe positivas. Queremos crescer nessa direção. Paulo Souza, não dá. Essa declaração que você deu aqui não dá. E foi essa declaração que soou meio que como uma bomba dentro da diretoria do Flamengo, que deu uma estremecida no negócio e não está descartado uma demissão do Paulo Souza. Claro, como eu disse, hoje vai ter reuniões, hoje vai ter situações que vão definir o futuro do treinador. Vamos esperar para ver o que acontece. Queria saber de você, torcedor rubro-negro, é a favor ou contra a permanência de Paulo Souza no Mengão? Coloca, por favor, nos comentários. Bom, para terminar o vídeo, eu tô no aeroporto, saí do jogo ontem, fui direto pro aeroporto, Panamá,
Panamá eu vou pra Lima e, mano, eu tô exausto de cansado, tô acabado de cansado. Não deu nem pra ir em casa tomar banho, porque meu voo era 1h da manhã. Enfim, mas o importante é que a gente tá cobrindo o Mengão pra vocês, tá trazendo as notícias e as informações do Flamengo pra vocês. Tô aqui no aeroporto, Flamengo vai embarcar hoje, 8h30 da noite. Flamengo embarca hoje, 8h30 da noite, e a gente está indo para lá para fazer uma cobertura do Mengão muito bacana para vocês. Por isso que eu falo que é importante você se inscrever aqui no canal. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixe o seu like. Hoje, 8h30 da noite, Flamengo embarca para Lima, previsão de chegar lá 1h30 da manhã, horário de Brasília. 11h30 da noite, horário do Peru. Flamengo faz um treino amanhã lá em Lima e enfrenta o Sport Cristal na terça-feira pela Copa Conmebol Libertadores. A gente está indo porque a gente confia, a gente acredita que o Mengão tem capacidade para poder virar e reverter esse jogo e, é claro, a gente confia que, se Deus quiser, isso vai acontecer, tá certo? Galera, vou ficando por aqui, agradeço a vocês por tudo e peço, quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque vai ajudar demais o nosso trabalho, vai ajudar demais o nosso crescimento e, é claro, vai ser muito importante para nós.